Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho proclamado, Deus apaga os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, o Evangelho de hoje é interessante, como Jesus, ele vê as pessoas, se sensibiliza e ele vai acolhendo as pessoas que estão ansiosas para ouvirem a palavra de Deus que ele transmitia às pessoas. É interessante que o evangelista Lucas, ele coloca Jesus a caminho, ou seja, Jesus ele está sempre em movimento para levar a palavra de Deus, para levar a libertação a todas as pessoas. A todas as pessoas. E aí, ele está no lago de Genezaré. Ou seja, o contexto é o contexto de uma pescaria. E ele vê duas barcas e ele vai para uma das barcas, que era de Pedro, e ele pede que eles tirem a barca, que eles vão mais para dentro do lago de Genezaré, e de lá ele vai ensinar as multidões. Ou seja, ele ensina como um verdadeiro mestre. Mas é interessante que ele se senta na barca. Ou seja, ele podia ficar de pé na barca e ensinar. Não. O evangelista diz que ele faz questão de dizer que ele sentou-se na barca. Isso é para dizer que ele não se achava mais importante do que as pessoas que estavam querendo ouvir a palavra de Deus que ele tinha para passar para as pessoas. Ele faz questão de ser igual às pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, justamente para que a palavra de Deus que ele queria falar para as pessoas chegasse ao coração das pessoas. E é isso que acontece. As pessoas ficam maravilhadas ao ouvirem Jesus dizer. Numa outra passagem, as multidões vão dizer, ele fala como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ou seja, Jesus falava com autoridade porque o que ele ensinava, ele praticava o que ele ensinava. Ou seja, nós também precisamos fazer a mesma coisa. Não é a gente só ensinar para os outros, vocês devem fazer isso, aquilo outro, mas eu não me coloco também à disposição para fazer o que eu estou ensinando, ou fazer antes para depois ensinar. O que, na realidade, vai fazer com que as pessoas vejam o testemunho de Jesus é porque ele antes praticava e depois ele ensinava às pessoas o que ele praticava. E aí é interessante que ele vai dizer a Pedro, joga as redes em águas mais profundas. Pedro, que é pescador experiente, vai dizer, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Ou seja, é interessante. Pedro não tinha pescado nada naquela noite. Era um pescador experiente. E ele tinha outros, João e Simão, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Pedro, também estão aí.
a leitura de hoje. Mas é interessante, joga as redes para águas mais profundas. Isso significa, na realidade, que as coisas não estavam funcionando porque Pedro e os outros estavam fazendo as coisas do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E para eles, aquilo era a coisa certa a ser feita. Passaram a noite no bar e não pescaram nada. Mas em atenção à palavra de Jesus, diz Pedro, eu vou lançar as redes. Lançaram e fizeram uma grandiosa pescaria. E aí, quando o barco estava chegando, as redes quase se rompiam, e eles chamam os companheiros de outra barca. E aí, quando Pedro encontra Jesus, atira-se aos pés dele e vai dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Ou seja, Pedro reconhece que não estava fazendo as coisas certas antes, por isso que as coisas não estavam dando certo, não estavam funcionando. Por isso, eles não tinham pescado nada naquela noite inteira que estavam no mar. Agora eles têm uma grande pescaria. E aí Jesus vai dizer para Pedro e para os outros: vocês agora vão ser pescadores de homens. Ou seja, eles vão deixar de ser pescadores de peixes para comercializar o peixe, para matar o peixe e comercializar. Eles agora vão evangelizar. Vão ser evangelizados primeiro por Jesus, para depois ser evangelizados para depois evangelizar. É o que nós todos devemos passar por esse processo. Sermos evangelizados para depois evangelizarmos. E é o que acontece com os discípulos. E é interessante que aí eles deixam tudo para seguir Jesus. Ou seja, é o chamado de Jesus no relato de Lucas, no relato de hoje. Jesus chama os discípulos. Eles deixam tudo para seguir a Jesus. Nós também precisamos deixar certas coisas, algumas coisas, talvez muitas coisas, que nos atrapalham na nossa relação com Jesus, para que a gente deixe essas coisas e procuremos a Jesus. Com certeza, as coisas vão funcionar em nossas vidas. Quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar em nossas vidas, as coisas vão começar a funcionar. E, sobretudo, quando a gente deixa as coisas que não são de Deus e a gente começa a buscar as coisas do alto e buscar, sobretudo, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus o nosso